Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que mais uma vez você está ali conosco com essa força, essa garra, essa boa disposição para continuarmos a crescer na palavra do Senhor, para continuarmos a nossa breve meditação, que hoje cai sobre Filipenses capítulo 3, uma continuidade. E agora o apóstolo está a fazer um alerta. O apóstolo está a alertar aos irmãos de Filipos: guardai-vos. E o apóstolo Paulo não mediu a palavra e ele pisou fundo mesmo. Ele disse para os irmãos: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? Você já viu um cão a ter algum receio de se envolver sexualmente, por exemplo, à frente das pessoas? Você já viu algum cão? Quer dizer, como é que é o cão? Ele gera, ele anda por ali, ele vomita e às vezes volta para o próprio vômito. O cão é o cão mesmo. Então, quem são os cães que o apóstolo Paulo aqui aponta? Os cães são aqueles que, mesmo conhecendo a palavra da verdade, não se vergam a verdade. Os cães são aqueles que estão dentro da igreja, mas estão mais voltados para uma vida promíscua. Querem namorar com as irmãs à torta direita. São pessoas que mentem à torta direita. São pessoas gananciosas à torta à direita. São pessoas cujo Deus é o ventre, só pensam em si mesma. São pessoas arrogantes e prepotentes e que constantemente caem nos mesmos pecados. Ele ouve uma palavra sobre adultério e adivinha, no mesmo dia ele adultera, no dia seguinte pede perdão, no dia precedente ele adultera, ele mente, ele fofoca, ele rouba, ele cria confusão, enfim. O cão é mesmo cão. Então o apóstolo está a dizer: guardem-se dos cães, guardem desses que têm cara de ovelhas, mas são lobos. Guardem desses que não querem andar em santidade, mas têm prazer no pecado e às vezes até querem incentivar os outros a viver uma vida de pecado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se eu estou a falar do teu amigo, não sei se estou a falar da tua amiga, não sei se estou a falar de um familiar teu ou de algum colega do trabalho, mas se você conhece uma pessoa desse tipo que está envolvida com você, melhor você se afastar agora enquanto pode, para não ser contaminado e ter o teu coração desviado. Por isso, uns até são armados em tradicionalistas, são armados em que conhecem as leis e as regras da igreja, mas não têm o Espírito. Por isso é que o apóstolo está a falar sobre a circuncisão no versículo 3. Ele está a dizer que a circuncisão somos nós. Não se trata do quanto você sabe sobre a história, ou sobre a igreja, ou sobre as leis que governam o mundo, não. A circuncisão agora é no coração. Trata-se do quanto estamos dispostos a amar a Cristo, fazer a sua vontade e andar em santidade. Por isso o apóstolo Paulo está a dizer que ele mesmo poderia confiar na carne. Como assim que ele mesmo poderia confiar na carne? O que o apóstolo está a dizer: eu fui instruído em toda a lei, eu era fariseu, então por causa da carga de conhecimento que eu tenho sobre a lei e sobre a tradição, eu poderia me apegar à lei e à tradição e confiar na carne. Só que chegou um momento em que tudo que eu sei sobre a lei e sobre a tradição deixou de fazer sentido. Este momento foi o momento em que eu conheci Jesus Cristo e eu tive um ganho maior. Olha para
para o versículo 8. O ganho maior qual é? O ganho maior foi a salvação da sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa quantas faculdades você tenha feito, não importa quanto conhecimento você reúna, não importa quantas pessoas em sofrimento você já ajudou, se você não tiver um relacionamento constante com Cristo, você não vai alcançar o ganho maior. E o ganho maior é a salvação. Não se trata do que você sabe ou do que você fez, se trata do que Ele sabe e do que Ele fez na cruz por nós. Por isso, não olhe muito para as dificuldades dessa terra. Não se apegue tanto àquilo que não está a correr conforme você espera nessa terra. Há um ganho maior reservado para a tua vida, e este ganho é a salvação em Cristo Jesus. Porque alguns, por causa das dificuldades, só estão a desejar a vida boa aqui na terra. Parece que não existe paraíso. Eu garanto que, segundo a palavra do Senhor, você vai comer do bom e do melhor desta terra. Mas quando você estiver a comer do bom e do melhor dessa terra, meu irmão, minha irmã, não se apegue a elas. Lembra-te, são passageiras. O que é eterno tem mais valor do que aquilo que nós podemos receber aqui na terra. Por isso é que o apóstolo está a dizer que a justiça vem de Deus, a salvação vem de Deus. Olha para o versículo 12. O apóstolo está a dizer: não que já tenha alcançado. Não que já tenha alcançado o quê? Não que já tenha alcançado a salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava salvo. Não, não é sobre isso. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que a salvação, ela está ligada à constância. A salvação precisa que você se mantenha conectado. Não é porque você é salvo que vai andar de qualquer maneira ou achar que pode fazer o que quiser. Pelo contrário, porque você é salvo, a exigência para andar bem é maior. Porque você é salvo, a exigência para andar em santidade é maior. Porque você é salvo, há oportunidades que você vai ter de aceitar perder. Há momentos que você vai ter de aceitar esquecer. Porque tem duas variantes aqui. No momento você está a caminhar na fé em Deus e Satanás quer trazer as coisas do passado, os erros que você cometeu, para te fazer fracassar. A outra no momento em que começamos a caminhada com Cristo, enfrentamos diversas dificuldades na ala espiritual, mas também na social material, e a tendência é que lembrar de alguns privilégios que tínhamos lá no Egito, como o povo fazia. A primeira dificuldade, desejavam os pepinos, as cebolas que ficaram lá no Egito, mas que na verdade não era aquela vida que Deus tinha para eles. Qual é a receita do apóstolo Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. O que é proceder para o alvo? Para alcançar o maior prêmio. O maior prêmio é a salvação, a vocação em Cristo Jesus. Paulo, nessa altura, está a lembrar daqueles que correm nos campos, dos atletas que vão correr. Eles vão correr para alcançar um prêmio. Qual é o prêmio que eles vão alcançar? É um prêmio passageiro. É um prêmio, é uma coroa feita com folhas de louro e nada mais. Mas o que o apóstolo está a dizer aqui: eu estou a esquecer as coisas que vão ficar para trás. Aquilo que não deu certo vai ficar para trás. Aquilo que também deu certo, mas era só sobre a carne, vai ficar para trás. As oportunidades que eu perdi vão ficar para trás. Porque em Cristo não vivemos traumas nem depressão. Pode ocorrer, mas não é nosso modo de vida. Nosso modo de vida é uma fé constante. É a mente concentrada no alvo.
E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a vocação em Deus. Por isso, nós estamos a andar como aqueles que devem imitar a Cristo. O apóstolo está a dizer para os irmãos: sejam meus imitadores. Diante de Deus, imitá-lo é praticar a justiça. Por isso é que devemos viver em obediência à sua palavra. Por que que podemos imitar Paulo? Porque Paulo é imitador de Cristo. Quando é que paramos de imitar Paulo? A partir do momento em que Paulo para de imitar Cristo. E Paulo não vai parar de imitar a Cristo, então não precisamos parar de imitar Paulo. Meu irmão, esqueça as oportunidades que você perdeu. Minha irmã, esqueça aquilo que não deu certo na tua vida. Você não nasceu para viver do passado. Você não nasceu para viver de lembranças e memórias. Você nasceu para ter uma vida consolidada com Deus e uma experiência de salvação e fé constante na graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o apóstolo está a falar mais uma vez: cuidado, há muitos inimigos da cruz. Quais são os inimigos da cruz? São aqueles que não estão interessados no bem-estar e na salvação de ninguém. Eles pensam apenas neles mesmos. O Deus deles é o ventre. Eles só estão concentrados nas coisas terrenas. Olhe à tua volta. Se você, enquanto ouve essa meditação, pode fazer isso, ou fecha os teus olhos. Quantos irmãos pararam de cultuar porque agora têm 3 empregos? Quantos irmãos pararam de dizimar porque entenderam que parece que o dízimo é roubo? Quantos irmãos pararam de comungar conosco por causa de se fechar tanto às questões sociais? São milhares. É o que o apóstolo está a dizer: esses irmãos se tornam inimigo da cruz, porque no momento param de ouvir a voz do Senhor e noutros querem contrariar a voz do Senhor quando ela fala. Foram cegados pelas dificuldades, foram cegados por aquilo que enfrentaram, foram cegados infelizmente por se afastarem do Senhor. Então não se torne inimigo da cruz por causa do teu trabalho, não se torne inimigo da cruz por causa dos teus empreendimentos, não se torne inimigo da cruz por causa da tua depressão ou ansiedade, mas pelo contrário, abandone o teu passado e siga para um novo futuro que Deus tem para ti. Para de se lamentar sobre o que não deu certo, porque dessa forma, quando der certo, você vai se tornar vingativo ou ingrato, porque não vai reconhecer a boa obra que Deus está fazendo na tua vida. E o que vai acontecer? Você vai se tornar inimigo da cruz. Então que essa graça do apóstolo Paulo, essa capacidade para esquecer do passado que tem que ser enterrado e colocar a mente no novo futuro que Deus está a construir, possa te visitar e te edificar no Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, prossiga. Deus tem coisas novas, grandes e boas para operar na tua vida, mas a tua mente precisa estar conectado no aqui e agora. Aqui na presença de Deus, agora na presença de Deus. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.